Olá, quarto ano. Estão prontos para mais uma aula de geografia? Hoje nós iremos responder uma atividade referente ao assunto já estudado em aulas passadas. Por isso, é de grande importância que vocês estejam com o livro em mãos, livro, lápis e borracha, e acompanhem atentamente o que estarei falando aqui na tela. Assim, vocês poderão desenvolver uma boa atividade, uma excelente atividade e poderá mostrar para o seu professor que compreendeu o assunto. Para isso, nós precisamos retomar um pouquinho o que já foi estudado anteriormente. Prestem atenção. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o território brasileiro, a sua divisão, como é dividido esse território, os estados, capitais, né? Então aqui nós temos um mapa político do território brasileiro, onde temos dividido os 26 estados com as suas capitais e o Distrito Federal, que é a sede do governo. Cada um desses estados apresenta uma capital. Cada estado desse possui municípios. Eles são divididos em municípios, em cidades menores. Esses municípios, eles têm como administrador o prefeito, eles têm vereadores. Os estados têm o governo estadual, que é chamado de governador. Porém, todos esses estados estão sujeitos, né? São subordinados, ou seja, quem comanda é quem está aqui nesse lugarzinho, em Brasília, no Distrito Federal, é o governo federal, ou seja, o presidente da República. Então, mesmo cada estado possuindo o seu governador, eles têm um governo soberano, um governo maior, que é o presidente da República. Aí, para a gente poder responder as atividades, né, que virão em seguida, vocês precisam voltar lá nas páginas 47 e 48 do livro, dar uma lida novamente, nós já estudamos esse assunto, mas dar uma lida novamente para refrescar o assunto e vocês poderem responder às atividades, né? Primeiro, nós temos uma atividade na página 50. Abra um livro na página 50. E nós temos essa atividade. Nessa atividade, nós precisamos completar as frases utilizando as palavras do quadro. As palavras são capital estadual, estados, municípios e Brasília. Cada uma dessas frases está faltando uma palavrinha dessa para ela se completar. Então, vocês, lendo os assuntos, o assunto anterior, das páginas 47 e 48, vocês vão conseguir perceber que essas frases estarão lá com suas respectivas palavras que estão faltando, que são essas que estão no quadro. E aí nós poderemos completar as frases. Então, se vocês preferirem, dê um pausa nesse vídeo, pausem ele, leiam a página 47 e 48 e vocês vão responder essa questão. Em seguida, vocês voltam com o vídeo e nós iremos fazer a correção. Tá bem? Pode pausar. E agora estamos de volta. Retornamos aqui para fazer a correção da atividade de vocês. Sei que vocês ficaram tempo suficiente com o vídeo pausado para realizar a leitura e responder. Vamos lá. Na letra A, nós temos a seguinte frase. O território brasileiro está dividido em 26 o quê? E um Distrito Federal. O território brasileiro está dividido em 26, capital estadual, estados, 26 municípios ou 26 Brasília. Se você colocou estados, sua resposta está correta. O território brasileiro está dividido em 26 estados. Nós podemos ver isso lá na página 47 do livro.
bem no iniciozinho do texto, olha aqui, bem aqui no início, que fala que o território brasileiro está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, onde fica Brasília, capital do Brasil. Agora a letra B. Os estados brasileiros, por sua vez, estão divididos em vários... Lembra que eu falei anteriormente que os estados brasileiros estão divididos em vários o quê? Vários capital estadual? Vários municípios? Ou vários Brasílias? Estão divididos em vários municípios, né? Cada estado está dividido em vários municípios. Letra C. O município onde se localiza a sede do governo estadual é denominado, ou seja, é chamado de quê? Capital estadual ou Brasília? O município onde está a sede do governo estadual, ou seja, do governador do estado. Ela é chamada de quê? Muito bem, se vocês colocaram capital estadual, a resposta está correta. E na letra D, a capital do Brasil, chamada, que fica no Distrito Federal, é a sede político-administrativa do governo federal. Como é chamada a capital do Brasil? Muito bem, a capital do Brasil é Brasília, onde fica a sede administrativa do governo federal, ou seja, do presidente da república. Tá bem? Fizeram certinha a atividade, fizeram a correção, está ok? Muito bem, viu? Parabéns. E vamos agora para a questão 2. Segunda questão, ainda na página 50. Observe o mapa a seguir e depois responda as questões. O mapa que nós estamos vendo aí no livro, da página 50, na questão 2, é o mesmo que está aqui, porém em uma cor diferente. Esse mapa representa o estado de Roraima com a sua divisão política, ou seja, dividido por municípios. Olha só aqui, olha, essas divisõezinhas aqui são as divisões de cada município do estado de Roraima. Questão A. Em quantos municípios o estado de Roraima está dividido? Vocês poderiam me dizer em quantos municípios esse estado está dividido? Aí vocês podem realizar a contação. Olha só. Aqui. Deixa eu posicionar aqui direitinho na câmera, olha só. Vocês podem ir contando aqui dentro, olha. Cada divisória dessa, né, essas divisórias aqui, está representando municípios. Municípios do estado de Roraima. Então, quantos municípios temos no estado de Roraima? Após realizar essa conta, nós temos 15 municípios nesse estado. E letra B. Qual o nome do município onde se localiza a sede do governo estadual de Roraima, ou seja, sua capital? Veja aí, essa aqui está em destaque. Só tem ela, só tem o nome dela. Qual é o nome? Boa Vista, muito bem. O nome da sede do governo estadual, a capital de Roraima, é Boa Vista. E letra C. Assim como em outros estados brasileiros, o governo do estado de Roraima está subordinado a quem? Lembra que eu falei, né? Todos os estados têm um governo, mas esse governo ele está abaixo de quem? Está abaixo do presidente da República, ou seja, do governo federal, né? Ele está subordinado ao governo federal, que é a mesma coisa que presidente da República. Então, quem está acima de todos os governadores, né, de todos os estados, é o governo federal.
Conseguiram responder essa atividade direitinho? Tudo certo? Tudo ok? Então significa que compreenderam bastante o assunto. Vamos agora para a página 64. Nós temos uma outra atividadezinha para responder aí. Na página 64, nós vamos responder uma atividade referente àquele assunto da aula passada sobre a população brasileira. Lembram que eu falei da miscigenação da população brasileira, que é formada pela mistura de vários povos, como os africanos, os indígenas e os europeus? Então, agora nós iremos responder essa atividade com relação ao assunto estudado na aula passada. Observem aí na questão, nós temos uma questão aí nessa página 64. Leia a letra da música a seguir, depois responda as questões. Preste atenção na letra dessa música. Chora capoeira, capoeira chora. Chora capoeira, mestre Binho foi-se embora. Ô mestre Bimba, foi-se embora. Por favor, tire o chapéu, mas não vá chorar agora. Mestre Bimba foi pro céu. Esse texto, né, essa música, esse trecho dessa música, mas a imagem, a foto que está aqui na página 64, né, observando essa foto, o texto se refere a que tipo de herança cultural presente na formação do povo brasileiro. Esse texto está falando sobre o quê? Sobre que tipo de herança, né? Lembram que eu falei que a cultura que as diferentes formas culturais que nós conhecemos hoje no nosso país, elas foram trazidas de outros povos, dos povos que formaram a população brasileira. Então, aqui nós estamos falando sobre a capoeira. A capoeira é um tipo de herança cultural presente na formação do povo brasileiro. A capoeira ela foi deixada por um povo que foi muito importante na formação do nosso povo, que foram os africanos. Então, a resposta da letra A é a capoeira. Letra B, qual povo contribuiu para que essa herança fizesse parte da cultura brasileira? Quem foi o povo que eu falei agora há pouco? Eles fizeram parte também, né, da formação da nossa população, que é essa miscigenação, essa mistura de gente, essa mistura de pessoas, essa mistura de culturas. Então, qual foi o povo que contribuiu para essa herança aí? Eu falei na aula passada, que a capoeira é uma dança, né, um esporte, aliás, é um esporte, né, que foi deixado por um povo que formou a população brasileira. Quem é esse povo? Os africanos. Os africanos foram responsáveis por introduzir a capoeira aqui no Brasil, por trazer a capoeira aqui para o Brasil. Letra C. Dê outro exemplo de herança cultural presente na cultura do povo brasileiro, proveniente de povos que participaram da formação da nossa população. Lembram lá? Os povos que participaram da formação da nossa população? Indígenas, europeus, africanos. Além dessa herança deixada pelos africanos, você pode citar outro exemplo de herança presente na cultura do povo brasileiro? Diga aí alguma coisa. Pode ser a culinária, trazida pelos europeus. Pode ser também a prática da pesca, da utilização de cerâmicas deixada pelos índios. A minha resposta foi essa: a pesca e a arte de cerâmica dos povos indígenas. Entenderam? Compreenderam o assunto? Vocês viram que existem várias heranças que foram deixadas por esses povos que formaram a população brasileira? Então aí eu trouxe essa resposta, né, que é a pesca e a arte da cerâmica dos povos indígenas, foi deixada por esses povos que foram responsáveis, né, são responsáveis, assim como os africanos e os europeus, pela formação da população brasileira. Dúvidas? Caso surja alguma dúvida, pode voltar no vídeo anterior, nas aulas anteriores, ou assistir esse vídeo mais uma vez, tá bem?
Então, nos despedimos por aqui. A nossa aula fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!